já mandaram pra pôr no outro. Esquecendo tá aqui, mais fácil. Ou não vai ser uma Vamos esperar mais um pouquinho, o pessoal entrar. Tô com a minha garrafinha aqui já. Oi, Má, boa noite. Oi, Lúcia, tudo bem? Sejam bem-vindas à nossa live. Nossa terceira aula, né, Wellington? Olá, meninas. Boa noite. Vamos esperar uns 3 minutos? Espera mais uns 2, 3 minutinhos e começaremos. Ok. Quem já entrar aí, já vai mandando aviãozinho pro pessoal, viu? Isso aí, Já galera. Já vai pra mandando. galera. Pode ir mandando para as amigas. Kelly, boa noite. Boa noite, Kelly. Seja bem-vinda. Espero que tenha participado aí das 2 aulas, né, passadas, que foram sensacionais. Isso aí. E vamos fazer um breve resumo do que aconteceu nessas aulas anteriores daqui a pouquinho. Exatamente. Marluce, boa noite. Boa noite, Marluce. Seja bem-vinda à nossa terceira aula de hoje. Nossa terceira e a mais esperada, né? A mais esperada e mais importante de todas. Isso. Porque hoje vocês vão conhecer na prática como é o método 3R, o que é o método 3R. Daqui a pouquinho. Como que começou essa brincadeira aí que ficou séria? Isso aí. Ó, meninas, vocês que já entraram, vai mandando aviãozinho pras amigas, né? Porque coisa boa a gente tem que compartilhar, né? Vocês concordam comigo? Então, ó, vai no aviãozinho, na setinha, manda pra todo mundo. Isso aí. Bora lá, Marluz. Kelly, vamos mandar pra galera lá. Bora começar. Oi, Gi, bem-vinda, boa noite. Boa noite. Seja bem-vinda à nossa terceira aula. Espero que tenham participado aí da primeira e da segunda aula, hein? E se ainda não participou, ainda dá tempo de assistir depois. Exatamente. A gente já teve assim uns feedback bem positivos, viu, Wellington? Galerinha que se identificou com tudo que foi dito, falado. Aê, valeu, viu, Kelly? É isso aí. Coisa Boa. boa a gente tem que compartilhar, né? Sim, Kelly, top. É isso aí. Ó, mais um minutinho e começaremos, tá? Só mais um minutinho. Isso, pras amigas, Kelly. Isso aí. Isso aí, a gente não compartilha só fofoca, né, Kelly? A gente tem que compartilhar coisa boa com as amigas. Os dois, né? É bom também. Faz parte, né? Faz amigas? parte. Faz parte. Quem tá chegando? A Francine. Francine, eu lembro dela. A né? Francine esteve presente em todas, se eu não me engano. Seja bem-vinda, boa noite, linda. É, isso aí. Show. Ô, Fran, já vai mandando pras amigas, viu? Já vai mandando pras amigas que precisam botar esse corpo pra se movimentar, né? Que... Falamos muito bem disso ontem, que realmente é preciso estarmos em constante movimento. Sim, não
comporta como? Precisa se movimentar, né? Isso aí. E meninas, bom, já demos um tempinho, 5 minutinhos para a grande maioria entrar. Quem for entrando vai pegar um bonde andando. Iremos começar fazendo um apanhado do que aconteceu nas 2 primeiras aulas. A primeira aula, para quem conseguiu nos acompanhar, eu falei bastante sobre a parte nutricional e deixei algumas dicas, algumas estratégias no ar para vocês conseguirem dar uma organizada na rotina alimentar de vocês. E uma das principais estratégias que eu cheguei a comentar na primeira aula, que ainda está disponível, vocês podem acessar pelo nosso perfil, ainda está no feed, deixaremos até o decorrer desse fim de semana para vocês poderem assistirem. Eu falei bastante sobre a importância de melhorar a qualidade da nossa alimentação. E uma das importâncias de fazer isso, de ter uma alimentação com mais qualidade, de utilizar alimentos que tenham bons nutrientes e nutrientes que vai conseguir fazer alguma função no nosso organismo, a importância disso é que nós conseguimos reduzir, por exemplo, o nível de inflamação no nosso corpo, principalmente para quem já está com acúmulo excessivo de gordura corporal, para quem já está com gordurinhas localizadas. E o principal, quem já está chegando no nível de obesidade, esse tipo de processo inflamatório, ele está altíssimo. E nada mais importante do que isso, do que melhorar a qualidade da nossa alimentação. Sempre optar por alimentos que irão nos nutrir e até mesmo possivelmente tratar algumas doenças que logo poderiam aparecer. E uma das dicas que eu deixei é para vocês começarem a se importar com os alimentos que vocês compram no supermercado, principalmente os alimentos empacotados. Nós sabemos que é super interessante consumir o mínimo possível desses tipos de alimentos. Porém, também reforçamos que dá para se ter uma saúde boa, dá para atingir resultados de emagrecimento expressivos sem cortar nada, continuando comendo tudo que praticamente vocês consomem. E eu frisei bastante que nada mais importante do que fazer reduções do que privações. Correto? Então, se vocês consomem refrigerante em excesso, o interessante é reduzir. Se vocês consomem fritura em excesso, o interessante é diminuir. Seja diminuir a quantidade no dia, ou se vocês têm o hábito de consumir todo santo dia fritura ou beber refrigerante todo dia, consome em dias alternados, dia sim, dia não, ou 2 vezes na semana. Isso já vai ajudar bastante vocês a não consumir energia extra, energia que o corpo de vocês não precisa consumir. E super importante para melhorar essa qualidade nutricional, se atentar com a lista de ingredientes que está no rótulo dos alimentos. E o que é importante observar? Que quanto menos ingredientes tiver nessa lista, melhor. E principalmente ingredientes que vocês conheçam, certo? Então a grande maioria vocês vão perceber que da metade para frente dessa lista de ingredientes tem muitos aditivos. E que vocês praticamente não devem conhecer o nome de quase nenhum. Eu garanto isso, tenho certeza. Isso eu afirmo. Então, quanto menos ingredientes tiver, melhor. E quanto mais alimentos, digamos assim, que vocês conheçam, alimentos de verdade, melhor. E um exemplo até prático que eu cheguei a fazer um conteúdo desse na nossa página, sobre os iogurtes, é muito interessante o comparativo que eu fiz. Se vocês tiverem um tempinho, podem dar uma olhadinha no nosso feed. Tem iogurtes que tem apenas 2, 3 ingredientes e tem iogurtes que tem 15 ingredientes. Então tem uma diferença muito grande aí na qualidade desse tipo de alimento. Sim. Ok? Então eu gostaria muito que vocês se atentassem a esses pequenos detalhes que de verdade fazem muita diferença. O corpo de vocês vai começar a desinflamar mais rápido. E também falamos de um outro assunto ontem, né, Vani? Que ajuda a desinflamar o nosso corpo ainda mais, que é o exercício físico, né? Ontem a gente falou da diferença do que é atividade física e o que é exercício físico. Então, atividade física, para quem estava na aula, nada mais é do que atividades do cotidiano, gente. Então, subir uma escada, você limpar a casa, sair até o quarteirão e voltar. E exercício físico, ele é sistematizado, então ele é pensado, ele é periodizado para você praticar. Então, querendo ou não, o exercício físico ele é uma atividade física. Só que ele tem regras para ser executado. Como havíamos comentado ontem, não tem regras para
agachar e pegar um peso do chão. Não tem muita regra para sair, caminhar e simplesmente andar. Não precisa de muita técnica. Já para fazer um exercício específico como um agachamento, vamos fazer 10, 15, 20 repetições de um agachamento. Temos um posicionamento adequado dos pés, dos quadris, da nossa coluna em si, do nosso pescoço, da cervical. Então tudo isso tem regras definidas para ser executado. Então essa é a diferença do exercício físico para a atividade física. E falamos sobre a importância dela para a nossa saúde. Então a atividade física dos vem dois, né? Exatamente. Sempre. Então a junção dos dois, que é a atividade física, o exercício físico, a alimentação saudável, que é muito diferente de restrição. E a gente falou bastante aqui pro pessoal acompanhar conosco que a atividade física ela tem assim um poder muito grande de ser o que a gente chama de vacina, né, da vez. Que a gente sabe que o exercício físico, a atividade física, ela veio como remédio para evitar um monte de coisa, para prevenir, no caso, né, como a gente sabe. Mas agora ela está como uma injeção mesmo, porque juntando a alimentação saudável, a atividade física, o exercício físico, você vai fortalecer o seu sistema imunológico. E você sabe, se você aumenta aí e deixa o seu sistema imunológico forte, você é capaz de curar e evitar qualquer vírus ou doença que você possa ter, principalmente agora nesse... Principalmente. E cenário, foi o que né? reforçamos bastante ontem. Nós devemos deixar o nosso corpo preparado para guerra, mulheres. Exatamente. O nosso corpo, ele praticamente tem que ser um tanque de guerra. Eu não falo isso do modo pejorativo, não. Realmente tem que ser isso. Porque se não for, qualquer doença que aparecer aí vai entrar e vai acabar com a nossa máquina. Só que se ela estiver preparada, vai acontecer exatamente o contrário. Exatamente. Quase nada vai penetrar. Então daí a importância, não de deixar corpo musculoso, longe disso, entendeu? Disso. Mas deixar a nossa máquina blindada com a força suficiente para vocês, por exemplo, dar conta de pegar um peso do chão, principalmente vocês mulheres que têm que fazer muito esse tipo de esforço na hora de limpar a casa, arrastar o sofá, arrastar uma geladeira, pegar criança, com certeza, né? Principalmente com isso. Então nós chamamos isso de uma boa condição física. Então ter um bom condicionamento físico é isso, você ter força suficiente, flexibilidade suficiente, condição cardiorrespiratória suficiente para vocês dar conta de tudo que acontece aí no cotidiano de vocês. Simples assim. Exatamente. E o melhor de tudo temos aqui alunas assistindo. Outro fator importante também com o uso do exercício físico, além de fortalecer a parte muscular, a parte estrutural, o nosso organismo como um todo, ele tem outros efeitos, né, Wellington? Você dorme melhor. Então, você aí é uma pessoa que sofre de insônia, começa a praticar o exercício físico, você volta a melhorar demais aí a qualidade do seu sono, a sua disposição, o seu humor. Então, principalmente nós mulheres, Wellington, a gente só tem uma semana que a gente é normal, o restante é por hormônio, a gente tá sensível, ao mesmo tempo a gente tá estressado, ao mesmo tempo a gente tá com raiva, a gente tem mudanças de humor, então as meninas aí sabem como que é. Então, a prática do exercício físico acompanhado com uma alimentação saudável, você tem um controle disso. Você consegue viver muito melhor, né, com essas mudanças hormonais. E também reforçamos bastante que apenas uma boa alimentação dá conta desse tipo de recado. Apenas o exercício também dá conta desse recado, só que para quem consegue fazer a junção dos dois, vocês conseguem dar conta desse recado mais rápido e com mais eficiência. Sim, e com resultado duradouro, né? Além da certeza. melhora física, que é pessoas que sofrem de muitas dores na articulação, dores no corpo, dor na coluna, né? Tem dores no joelho. Então, com a prática do exercício físico, a pessoa vai fortalecendo aí a sua máquina, que é isso que o Wellington falou, blindar mesmo a sua máquina. Você fica aí disponível para viver a sua vida com maior qualidade. E principalmente, né, Wellington, você começa a enxergar um monte de possibilidades quando você começa a praticar uma atividade física, um exercício físico. Então você não só fica ali, é uma coisa que vai levando a outra, melhora a sua autoestima,
você começa a buscar novas possibilidades aí para o seu cotidiano, né? A pessoa vai se modificando, é muito bacana, né? Nossa, você muito. começa a fazer exercício automático, você já quer melhorar um pouco a qualidade dos alimentos que você ingere, né? Você bebe mais água. Um puxando o outro, né, é uma coisa que é muito, assim. muito doida, como puxa, como traz, né? E é esse o intuito do método 3R, né, Wellington? Fala um pouquinho como que iniciou aí o nosso processo, o que é o método 3R, isso, então, né? Exatamente. Aí nós nem comentamos nada sobre isso até o momento, mas deixamos específico para hoje. Então, muita gente fala, nossa, mas o que é esse 3R? O que significa? Então, primeira etapa, galera, nosso método é dividido em 3 pilares. Sim. O primeiro, que é o nosso primeiro R, é o ritmo. E falamos bastante de algumas formas diferentes do quanto é importante termos um ritmo. Eu comentei que o nosso cérebro, às vezes, ele não nos deixa tomar as melhores decisões, porque realmente é o melhor para o nosso corpo, para a nossa saúde. O nosso cérebro, ele sempre quer descansar, ele sempre quer ficar quietinho, ele não quer estresse, ele não quer que vocês façam... Ele não quer que você sofra, não quer que vocês sofram, que vocês façam treinos de intensidade moderada a alta. E daí que é importante ter um ritmo. Então, sempre insistir, até você conseguir driblar esses comandos dele. Porque, geralmente, os comandos que temos na hora de tomar a decisão de não fazer exercício, de não comer uma fruta e comer um doce, eles já estão enraizados, pré-instalados, porque vocês já fazem isso há muito tempo. Então, a hora que um ritmo começa a ser imposto, começa a ser fixado na rotina de vocês, tudo vai começar a ficar mais fácil. Então, a primeira coisa que empregamos no método 3R é esse primeiro pilar, manter ritmo de várias ações que vão auxiliar vocês a partir para o nosso segundo pilar, que é a rotina. Ou seja, com ritmo na alimentação, ritmo na frequência. O comprometimento, sim, com certeza. O comprometimento para se ter um ritmo no exercício, ter uma boa alimentação, fazer boas escolhas. Com tudo isso, vocês vão criar uma nova rotina, uma nova realidade. E é a partir desse segundo pilar que os resultados começam a ficar mais visíveis. Não somente os resultados estéticos corporais, mas o principal, os resultados internos de saúde. Como a Vani comentou agora há pouco, o seu humor vai melhorar, a sua qualidade de sono vai começar a melhorar. Isso daí de verdade acontece depois que vocês criam uma nova rotina. Só que também falamos que não é fácil ter um ritmo. Sabemos disso, principalmente porque o nosso cérebro, reforçando, ele não gosta vai querer ter trabalho, ele não quer ter trabalho, ele não gosta de sofrer. E é nessas horas que vocês têm que ter insistência, persistir sempre, e isso só vai acontecer se vocês realmente querer esse tipo de mudança. Exatamente, que é a repetição em frequência. Então, Exatamente. você manter a frequência de ficar repetindo aquilo ali, ó. Simples assim. Sempre. E aí aquilo vai passar aí, cientificamente eles falam, né, para um novo hábito se tornar um pequeno hábito. São 21 dias, né? Uma média de 20 a 21 dias é o tempo que demora para o nosso corpo se acostumar com um novo hábito, com uma nova rotina. E é exatamente por isso que existem, e muitos disso na internet, projeto seca barriga de 21 dias, Exatamente. Projeto verão de 30 dias. Só que será que participar de um projeto verão de 30 dias vai resolver o problema? Algumas pessoas, vou ser sincero com vocês, uma média aí de no máximo 5% Sim. consegue manter algum ritmo desse tipo de estratégia, desses projetos. A grande maioria não. Porque depois que o projeto acaba, E aí? e aí? Será que vocês Como vão... que eu conduzo? Agora é isso que eu consegui, né? Exatamente. Eu consegui um resultado, tudo bem. E não agora? basta apenas passar esse período do ritmo e começar a criar uma nova rotina. Essa rotina, ela vai precisar ser estabelecida e continuar com esse ritmo até chegarmos no terceiro pilar, que é o nosso ritual. O que é esse ritual? É algo que você não precisa tomar a decisão para fazer. É algo que o seu cérebro ele já vai meio que decidir automaticamente. Eu preciso disso, cara. É a hora que você vai chegar nesse tipo de nível. Olha, não importa se eu tô cansado, se eu tô com sono, eu vou colocar minha roupa cedinho, 4, 5, 6 da manhã e vou fazer meu exercício.
Ah, não importa se tem uma barra de chocolate na sua frente, mas eu sei que para uma saúde melhor eu preciso comer uma fruta com aveia, com iogurte, que seja. Isso é o ritual. Você não para pensar, as coisas acontecem de uma forma automática. Você pode chegar cansada do trabalho, o que for. Pode ter criança jogada para todo lado, brinquedo pela casa, pode ter toalha do marido em cima da cama. Você vai lá, coloca a sua roupa de treino e vai fazer o seu exercício. E depois você resolve o que é um problema secundário. Ou seja, você vai começar a perceber que quando chegar nesse terceiro pilar, que é o ritual, tudo o que é necessário para você ter uma boa saúde vai ser praticamente a sua prioridade. Exatamente, você é a sua prioridade. Então, quando você chega no ritual, lembra que você passou grande parte da sua vida sendo o que os outros querem que você seja, ou você passou grande parte da sua vida fazendo o seu melhor para os outros, e não às vezes porque os outros querem, mas porque você decidiu. Então esses outros pode ser, você viveu o resto da vida só cuidando dos filhos ou do filho e do esposo, da casa, né? Tem aí a parte do seu trabalho e você acabou utilizando a maior parte do seu tempo cuidando dos outros e se colocando em escanteio. Então, o resultado de quem você é hoje foi derivado aí das escolhas que você foi tomando, que foi, eu vou tirar esse tempo para viver em prol do meu esposo, ou da minha casa, ou dos meus filhos, enfim, não importa. E quando você chega no ritual, é essa parte em que você não precisa ficar pensando que você tem que fazer isso para alguém. Não, eu vou fazer pra mim. Então você vai lá e dá um passo. Não, isso é importante. Eu vejo que isso tá me ajudando. Eu vejo que isso vem me auxiliando. Eu vejo que minha vida mudou por causa disso. Minha autoestima melhorou. Eu consigo ter mais humor. Eu consigo me socializar melhor com as pessoas. Eu tenho uma comunicação melhor na minha casa, com a minha família, com os meus relacionamentos e principalmente o relacionamento com você mesma. Foi exatamente o que minha sogra fez hoje, tá vendo? Ela Ai, deixou gracinha. Tudo pra trás, pegou e foi treinar. Tá Isso aí, vendo? sogrinha, top. Perfeito, Muito parabéns. Bom. E é isso, a gente não percebe até chegar ao ponto do ritual, então a gente não percebe que a gente passou a maior parte do tempo nosso cuidando das outras pessoas. Não que isso foi ruim, foi uma escolha, só que essa escolha ela trouxe alguns resultados que não são tão satisfatórios, que às vezes um monte de questões emocionais que a pessoa tem, que ela não consegue lidar com as situações, com as decisões que ela tomou, né? Principalmente em se tratar de cuidar das pessoas ao seu redor. E principalmente não se aceitar. Então o primeiro fato aí, a sua sogra tá de parabéns, olha. Não existe o melhor momento para você se olhar com amorosidade e se cuidar. Ir lá e cuidar mais da sua saúde, cuidar da sua pele, cuidar do seu organismo em si, se olhar e se sentir melhor, mais confortável com você, com suas roupas. Então, chega o ritual, é isso, você de repente se vê ali, nossa, eu tô cuidando de mim. Então a gente não fica fadado a querer ser cuidado pelo outro, não, a gente tem que se cuidar. Como que você vai querer que alguém cuide de você se você não se cuida? Você se deixa de escanteio para cuidar de outra pessoa, né, Wellington? Faz sentido isso, gente? Eu penso que não faz sentido, eu espero que para vocês também não faça sentido algum. Então, é perfeito, eu falo que esses três pilares do método é isso, coisas que a gente direciona. Esses três pilares, pessoal, vocês podem usar para tudo na vida de vocês. Aqui a gente está usando esses três pilares para mudar a sua qualidade de vida com relação aos alimentos que você ingere, o tipo de alimentação que você consome diariamente e a prática de exercícios físicos, né, Wellington? Isso aí, e consequentemente melhorar outras áreas da vida de vocês em si. Sim, com certeza. Além de você, quando você está com autoestima melhor, você tem um relacionamento melhor com você, no trabalho você super tem aí um bom condicionamento no seu trabalho, um bom relacionamento no seu trabalho, um bom relacionamento com as pessoas ao seu redor. As pessoas gostam de estar perto de você. Então, é um ganho tão grande, Wellington, que aí você fala, cara, onde que eu tava? E aí você começa a transbordar quem você de fato é quando você começa a se cuidar.
Não ficar esperando que alguém fale que você tá bonita ou que aquela roupa ficou boa em você, se nem você tem a capacidade de se olhar de manhã e falar que você tá bonita, né? Então é muito importante, pessoal, vocês refletirem sobre isso e ver que a atividade física e o exercício físico, ele vai transformar não somente questão física, é emocional, igual a gente falei. O exercício físico, ele não muda só o físico, só as questões do seu organismo, a parte interna, né? A parte mental principalmente. São coisas que às vezes você está fazendo e não está consciente disso, né, Wellington? Que você talvez esteja caminhando aí para um hábito, que nem no caso a sogra do Wellington. Já se tornou um hábito e já ela vai estar percebendo tudo isso. Ela fala, nossa, bem que o Wellington e a Vani falou lá na aula 3, é isso mesmo. Agora é o meu momento e não existe idade, não vem com essa de idade não, que eu tô chegando numa idade e não consigo fazer tal coisa. Então não existe, não tem isso, gente. Isso é só uma justificativa que a gente usa para poder usar como desculpa daquilo que a gente não tomou decisão lá atrás, tá? Isso aí, então, Vani. Vamos parar com isso, galera. Vamos, ó. E Isso é por aí. isso que a gente tá aqui para ajudar você. Para ajudar vocês a ter um novo ritmo, a criar uma nova rotina, até Sim. isso virar automático, virar um ritual. Ritual, galera. Mas beleza, Wellington, você falou para mim os pilares do método 3R, então como funciona esse bendito método 3R? Exatamente. E aí, como que funciona, Vani, o método 3R? Pessoal, o método 3R, a gente já tem a nossa turma. Essa turma que a gente vai fazer agora é a nossa segunda turma. O método 3R, a gente respeita muito a individualidade das nossas alunas. Então, existe algo chamado acolhimento. Então, não estaria falando dessas coisas com vocês se a gente não tivesse esse acolhimento, humanizasse as pessoas que a gente atende, né, as nossas alunas. Então, cada uma de vocês tem uma história, tem um porquê de vocês, que nem a Mari acabou de falar, é difícil chegar nessa fase. Não é que é difícil, Mari, é que a gente está tão enraizado em alguns padrões que a gente tem por conta da família, né, das decisões que tomou, que certos caminhos parecem ser difíceis, mas não é. E é com isso que a gente mostra com o método. Quando você se torna nossa aluna, é feita uma anamnese. O que seria essa anamnese, Ed? Você quer explicar e depois eu dou continuidade? O que seria a anamnese? Você recebe uma anamnese. Certo. Uma anamnese é um questionário que praticamente deveremos saber tudo o que acontece na sua rotina, vamos saber as suas possíveis particularidades, se você tem algum tipo de restrição a movimento em alguma articulação, se você sente dor nas costas, ombro, joelho, tornozelo, e através das nossas aulas, que vamos explicar já já como funciona, iremos fazer possíveis ajustes nos movimentos para você dar conta de fazer qualquer tipo de treino. Então isso é a anamnese, nós precisamos saber como que você, fulano em si, consegue lidar com determinado tipo de movimento. Se você tem alguma dificuldade, por exemplo, de guardar a louça um pouco na parte mais de cima do seu armário, se você consegue agachar com tranquilidade para pegar alguma coisa que caiu do chão. Então esses tipos de detalhes, para nós profissionais, vai fazer uma enorme diferença para te auxiliar da melhor maneira possível a ir melhorando a sua condição física. Então se você não tem condições de erguer o braço lá em cima para pegar uma panela que ficou lá em cima, um copo que fica um pouco mais alto, nós iremos trabalhar passo a passo para você logo conseguir ter condições de fazer essas coisas básicas e sem dificuldade. Então a anamnese em que aplicamos em vocês no início quando as nossas alunas entram para o método 3R, vai servir para isso, para a gente conhecer um pouco da sua condição física e a gente tentar da melhor forma possível reajustar, adaptar exercícios, movimentos em que vocês conseguirão fazer qualquer tipo de treino sem dificuldade alguma ou com o mínimo de dificuldade possível. Por que a gente fala isso? Porque dependendo da condição física de cada um, dependendo do nível de lesão que alguma de vocês possam ter, talvez mesmo um movimento mais restrito, ajustado, adaptado, ele pode ter algum desconforto. Só que esse desconforto ele também tem que ser dosado. Se for um desconforto levinho, que realmente dê para tolerar para fazer aquele determinado exercício, vamos aconselhar
repetir, fazer, porque a tendência é esse desconforto reduzir, até chegar num ponto que vocês vão conseguindo fazer um pouquinho mais com uma certa, digamos assim, facilidade, e aí vamos tentar deixar o exercício mais próximo do normal possível, ok? Sim. Agora, o Wellington, mesmo fazendo esse tipo de ajuste, ainda sinto dor na coluna, ainda sinto dor no ombro. Aí praticamente passaremos um outro tipo de exercício que você realmente vai conseguir manter o movimento. Então a anamnese ela vai servir para isso, para fazer todos os nossos ajustes e você conseguir fazer os exercícios com praticamente nada ou o mínimo possível de desconforto. Sim, vocês repararam aí que numa simples anamnese, que é um questionário, a gente já consegue saber quase tudo de vocês. Quase tudo sobre vocês. E aí, algumas pessoas falam que, olha, eu começo bem, só que eu não dou continuidade. Talvez, Kelly, isso está relacionado... Oi, Ana, boa noite. Olá, boa noite. Isso talvez esteja relacionado a coisas que você já tentou no passado fazer. Você, às vezes, tentou fazer essas coisas porque alguém mandou e você não continuou, e isso virou um padrão de você sempre começar as coisas e não terminarem. Mas isso vem de acordo derivado por experiências que você tem. Então, as nossas alunas, a gente tenta dar a melhor experiência possível em atividade física e a ressignificar uma alimentação mais saudável. As nossas alunas, após fazer essa anamnese, e a gente vai analisar essa anamnese, os treinamentos são aí em grupos, né? Cada uma faz na sua casa, é treinamento em casa, é um treinamento em grupo, então só damos aulas para o público feminino e todas elas, além desse contato social e mesmo que a gente elaborou o treinamento ali naquele dia, cada uma de vocês tem a adaptação do treinamento de acordo com aquele histórico que vocês responderam aí para nós. Além da gente identificar outros fatores, principalmente emocionais, e não só físicos, que nem o Wellington falou, que é o que às vezes faz com que você procrastine, que você comece e nunca termine, ou não dê continuidade. Nós, tanto eu e o Wellington, a gente se disponibiliza com as nossas alunas do método a estar com elas 4 vezes na semana. Eu fico 2 vezes na semana no online ao vivo com as alunas e ele 2 vezes na semana também. Ou seja, as nossas alunas têm aí a possibilidade, se elas quiserem, ou eu estiver dentro da realidade e condição delas, eu falo assim, se elas forem lá e decidir que quer fazer 4 vezes na semana, são 4 aulas ao vivo comigo e com o Wellington. Ou seja, de uma forma presencial. Com o profissional acompanhando o seu movimento. Isso se você permitir, por exemplo, deixar a câmera ligada para nós realmente visualizar você fazer os exercícios, que é o que recomendamos. Porque será a forma mais segura de tentarmos observar possíveis, digamos assim, movimentos involuntários, um movimento às vezes com uma amplitude que talvez não seja legal para a sua coluna. Então é muito importante essa parte presencial conosco para vocês conseguirem individualizar cada vez mais os exercícios para vocês em si. Só que além disso, dessa parte presencial, onde a Vani ministra 2 treinos e eu 2 treinos na semana, toda semana disponibilizamos um treino na nossa plataforma online da Hotmart para vocês também manter esse ritmo de exercícios, tá? Sim. E todos esses ajustes que falamos que fazemos na parte presencial, nós também fazemos com esse treino gravado que fica disponível para vocês acessarem quando vocês quiserem. Então, esse treino, nós fazemos o treino para vocês acompanharem do início ao fim, que são treinos que têm uma duração média de 30 a 40 minutos no máximo. Então, nós, profissionais em si, estaremos fazendo os exercícios, só vocês, vamos mostrar daqui a pouquinho para vocês. Como funciona, passo a passo, é só vocês darem play lá e praticamente seguir o treino até o final junto com a gente, sem pausar, sem nada, apenas para descansar, que é necessário, né? Dependendo da intensidade do treino. Então é uma estratégia muito legal que utilizamos e que percebemos que realmente vem funcionando. Por quê? Uma das ideias nossas, quando fomos criar, a gente falou brincadeira assim, né? Como criamos o método 3R, é porque a gente já chegou a acompanhar bastante produtos parecidos com o nosso e vimos que não tinha essa parte
humana, essa parte que respeita Acolhimento, esse acolhimento, que respeita essas características individuais de cada aluno e tentamos fazer algo diferente que realmente vai fazer vocês ficarem presas com a nossa estratégia, que é auxiliar vocês a ter um ritmo para criar uma nova rotina e estabelecer um novo ritual, para realmente tudo ficar automático e aí vocês praticamente seguir rápido assim, simples, sem tomar decisões difíceis. Hoje eu vou treinar, pronto, acabou. Hoje eu vou fazer minha alimentação o mais saudável possível, acabou, sem ressentimentos. Essas aulas ao vivo, pessoal, nada mais elas praticamente é o que eu e o Wellington fazemos em uma sala de musculação. Então a gente faz o acompanhamento. E outra, você não precisa de aparelhagem. O seu corpo, ele não sabe se você está... O seu músculo, aliás, ele não sabe se você está usando um pezinho ou se você só está fazendo um movimento repetitivo. Então ele só sabe que está causando um estresse ali. Então, durante o período aí da pandemia, tanto eu quanto o Wellington, a gente fazia os atendimentos em casa. E isso continuou, perdurou ainda. A gente faz os atendimentos numa sala, a gente trabalha em um estúdio, ele faz acompanhamento das alunos dele, eu também. Só que a gente faz atendimento em casa. E a gente percebeu durante o ano aí de 2020 que as alunas que eu atendia, eu fiz uma avaliação e uma reavaliação delas e descobri que elas ganharam massa muscular, diminuíram aí o índice de gordura corporal, né? E emagreceram. Então eu falei assim, cara, por que não a gente não... Fazendo em casa, em casa. 2, 3 vezes por semana e também cada um de nós auxiliando também, como sempre, nessa parte nutricional. Que sabemos que é muito importante fazer esse manejo, esse controle, treinando em casa, sem equipamentos, apenas com exercícios do próprio corpo. Sim. Tivemos resultados fantásticos, que até para nós foi surpreendente. Foi fantástico e foi incrível, porque se não fosse isso... a gente não teria criado o método 3R, porque o nosso intuito era ajudar ainda mais as pessoas, né? Como que a gente pode trazer esse tipo de trabalho para mais pessoas, Wellington? Como que a gente pode levar para essas pessoas uma nova forma de ressignificar o exercício físico, de ressignificar uma alimentação mais saudável? Então a gente desenvolveu o método 3R com esse intuito. E aí temos aí essas aulas ao vivo. Lógico, pode acontecer que você não possa participar das 4 aulas ao vivo, mas se você participa de 2 aulas, você já vai ver que vai ser perfeito para você poder fazer uma aula gravada, porque aí você vai ter consciência maior do movimento que você faz, quais são as adaptações que eu e o Wellington damos para você na hora de fazer o exercício. Então, por exemplo, a gente passa um exercício lá X, para 3 alunas, exemplo, elas conseguem fazer aquele exercício daquela forma, só que para você, como você tem uma comorbidade no joelho ou no ombro, aquele exercício é modificado para você. Ou naquele dia você não pode fazer exercício de impacto. Você não precisa necessariamente não participar das aulas, o treinamento é adaptado para você. Então, a parte essencial do treinamento ao vivo é que a gente respeita a sua individualidade biológica. Exatamente. Vani, vamos demonstrar para elas essa parte na prática, então? Eu acho interessante, cara. Vamos demonstrar? Sim. Então, beleza. Então, agora vocês praticamente verão o que realmente acontece com esses ajustes, com essa adaptação na prática. Então, nos deem um minutinho até nos ajustarmos aqui. Vamos colocar ali no centro, Vani? Vamos. Opa, pode ser aqui mesmo. Fica lá em pé que aí eu vou modulando ele aqui. Eu vou virar a câmera. Tá, vira a câmera aí. Aí, legal, Vani. Show. Então a distância tá boa. Perfeito. Pode até chegar um pouquinho mais pra frente, Vani. Aí, legal. Então, um dos exercícios muito utilizados em que trabalhamos praticamente vários músculos do nosso corpo é um simples polichinelo, Vani, né? Isso daí tem a roda na internet. Então, esse movimento que a Vani está fazendo é o polichinelo. Porém, pode ter alguns inconvenientes. Pode ser que você em si, que aí está vendo esse polichinelo, não consiga fazer o movimento
completo dos braços, que você tenha algum tipo de lesão no ombro em que você não possa levantar o braço até o final, como a Vani está fazendo. E um simples ajuste nesse tipo de movimento, você conseguiria fazer o polichinelo com perfeição, que seria esse movimento mais reduzido, sem erguer os braços por completo. Então esse simples ajuste vai te permitir ainda fazer o exercício com uma intensidade até mesmo moderada. Sim. E olha aí, que um simples e pequeno detalhe faz toda a diferença para você não arrumar desculpa de fazer exercícios. Só que, Vani, continua com esse polichinelo aí intermediário. Vamos supor que você aí também tem algum tipo de desconforto no quadril, em que você tenha talvez um possível desgaste, que você talvez tenha um processo, um início de alguma artrose. E aí, como que podemos fazer uma variação sem impacto, Vani, desse polichinelo? Você pode fazer o completo se não tiver problema exatamente. no joelho, nos ombros. Você pode fazer assim. Então, eu só tenho problema no quadril e no joelho. Ou seja, você não precisa fazer o movimento de saltar, de pular, porque você sente algum desconforto ou no joelho, ou nos tornozelos, ou no quadril. Então, essa simples variação vai te permitir continuar em movimento. Então, está vendo como sempre tem possibilidades para você continuar a se movimentar? Para você continuar a fazer exercícios? Sim. E, Vani, beleza, legal. Só que temos um exercício também que é o mais conhecido, o mais tradicional e, porém, um dos mais complexos de todos, que é um simples agachamento, né? Mostra pra gente aí, Vani, como que é um agachamento perfeito. Isso. Então, olha só a amplitude que a Vani consegue fazer o agachamento. A Vani, ela tem uma boa flexibilidade, uma boa força da musculatura da perna, ela tem uma boa força da musculatura do core, que é essa região abdominal. Só que vamos supor, Vani, que algumas de nossas alunas não tenha tanta flexibilidade assim, não tenha tanta mobilidade. Uma simples redução na amplitude de movimento vai te permitir continuar fazendo o agachamento, que é isso daí. Fazer o agachamento mais curtinho. Olha aí, que simples detalhe. Ou, vamos supor que para facilitar ainda mais, fala, nossa, a minha perna cansa muito, 5 agachamentos desse jeito ainda me cansa. Temos uma alternativa muito simples, Sim. Que é fazer o simples exercício de sentar e levantar do banquinho. Pronto. Praticamente o problema é resolvido. E sabe por quê? Quem aí em sua condição, seja ela qual for, não faz o movimento de sentar e levantar? Quem que aí não senta na cadeira para descansar, para comer? Quem que não senta para dirigir? Então é o exercício mais simples possível e que, feito de uma forma contínua, vai fortalecer e muito todos os músculos que envolvem a articulação do seu joelho, vai fortalecer a região do abdômen, do core, a região dos quadris. Um simples movimento pode resolver, por exemplo, as dores que você sente devido a alguma condromalácia, devido a alguma inflamação no joelho, devido à sua artrose. Então esse simples movimento pode resolver quase todos os problemas ortopédicos. E à medida que você vá melhorando, que você vai conseguindo ganhar força, mobilidade, vamos retirando esse banquinho, você vai tentando fazer um movimento cada vez mais completo. Então, estamos aqui para mostrar para vocês que realmente é possível fazer praticamente todos os tipos de exercícios com algum ajuste, com alguma modificação para você não deixar de treinar. E, Vani, pega agora, vamos mostrar para elas como que funciona o nosso treino na plataforma. Legal. Vamos lá? Acho que vai ser muito interessante. Beleza. E pessoal, muito bacana também que a gente não falou para vocês, mas as nossas alunas, como eu falei, a gente fala muito sobre acolhimento, certo? E o nosso acolhimento, a gente sempre temos o contato com nossas alunas diariamente, né, Wellington? A gente tem o nosso grupo VIP do WhatsApp, onde as alunas têm contato conosco diariamente, então faz com que, se ela tem dúvida, se ela está passando por algum problema, ela quer compartilhar, então a gente tem esse contato direto. Tem também a nossa comunidade no Facebook, que, por exemplo, que nem o Wellington mostrou, como eu posso adaptar o mesmo exercício que todo mundo faz para a minha condição física. Então, tem vídeos da gente demonstrando como você deve fazer aquele exercício,
como que é mais fácil você começar a ganhar adaptação. Percebe que o exercício é muito além do que a gente imagina e que você vai começar a perceber efeitos do exercício que você nem jamais perceberia, que é, cara, eu consigo agachar agora completamente, eu consigo ir no supermercado e não ficar com a minha bunda para cima, eu consigo abaixar um pouquinho e descer, simples. Então, a gente vai mostrar aqui na prática agora para vocês como funciona a nossa plataforma da Hotmart. Ó, vamos lá, Wellington. Aproxima bem aí, Vani. Vou aproximar aqui. Pessoal, vocês estão vendo aí? Deixa eu ver aqui. Isso. Wellington, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Legal. E meninas, essa daqui é a plataforma para quem gostaria de complementar os nossos treinos presenciais, em que reforçamos que são 4 treinos na semana e toda semana deixamos um treino gravado, certo? Então esses treinos, quando vocês entram na plataforma, assim como comentamos, é só praticamente vocês escolher o treino que postamos toda semana, dar o play, se ajustar em qualquer cantinho da sua casa e fazer os exercícios. E qualquer tipo de ajuste é apenas de apoio para vocês fazerem força com o abdômen, com o tronco, para tirar os ombros do chão. Então vocês estão vendo que nós fazemos os exercícios com vocês. Puxem para trás o máximo que vocês puderem. Aqui, pessoal, no treinamento gravado, as pessoas acham que é conforme a gente coloca lá na página do Instagram, ele cortadinho, e você tem que se virar com o exercício. Não, as nossas alunas recebem aí o treinamento completo. Então, o treinamento é meia hora que você fica junto com a gente, explicando como você deve fazer, como você deve praticá-lo da melhor forma e de acordo com a sua condição física. Vamos fazer 12 movimentos cada lado. E meninas, também temos a parte de algumas sacadas do Nutri. Então eu também procuro colocar o que eu acredito ser relevante para vocês, algumas dicas para vocês conseguirem melhorar cada vez mais a qualidade da alimentação de vocês. E também temos sugestões do que seria um possível plano alimentar ideal para vocês, onde enfatizamos nesse possível plano alimentar os grupos de alimentos que seriam interessantes para vocês consumirem no decorrer do dia a dia de vocês e possíveis sugestões de quantidades. Por que falamos possíveis? Porque sabemos que cada uma de vocês necessitam de uma quantidade X de energia. Então, para quem tem um gasto energético mais alto, sabemos que é interessante ter um consumo um pouquinho maior de calorias, de energia, para vocês darem conta de fazer os exercícios, ter uma boa recuperação, né, de um treino para o outro e ainda assim conseguir fazer todas as demais atividades que vocês têm aí durante a rotina de cada uma de vocês. Então temos dicas nutricionais, temos um plano alimentar praticamente do que realmente é interessante vocês consumirem, temos treinos em que toda semana é adicionado um para vocês darem continuidade no que falamos que é interessante vocês adquirirem, que era o ritmo, até virar a rotina e lá na frente ficar tudo automático. E você não desistir, né? Começar e não continuar. Exatamente. Mas, sinceramente, meninas, para quem consegue nos acompanhar esses 4 dias na semana, ou que seja 2, 3, garantimos que é o suficiente para vocês conseguir ter praticamente todos esses benefícios em que falamos. Não somente o emagrecimento, mas a redução do seu nível de inflamação para quem está com o percentual de gordura acima do normal, melhorar a qualidade do sono, ter mais disposição. Então, nós reforçamos. É super interessante esse acompanhamento presencial que fazemos, só que para quem não conseguir fazer na maior parte do tempo presencial, temos aqui essa plataforma específica para você. O acompanhamento online, onde nós faremos o treino por completo e vocês nos acompanharão. Show, né, Vani? Muito show, pessoal. Então só precisa dar um play, pessoal, e fazer. É muito simples.
Esse treino aqui, por exemplo, né, é um treinamento para quem não pode com impacto, que é um dos treinos que eu coloquei na plataforma. Então, se você não consegue descer, ter uma flexibilidade, ó. Dobrar a perna, tá bom? Então, bora lá? Vamos começar? Eu ensino o que você pode fazer de acordo com a sua condição física e você executa o movimento. Agachamento lateral. De certa forma é também. Então, não existe desculpa, eu não posso fazer tal exercício. Você pode. E ele é adaptado, olha lá, ó. Esse é adaptado para uma pessoa que não consegue fazer esse movimento total do corpo. Então, a gente adapta só relando a mão no joelho. E aí você vai ganhando flexibilidade e mobilidade para depois executar o movimento relando a mão no chão, tá vendo? Então, imagina só, às vezes você fica só com a sua mente em que você pode conseguir na parte de emagrecimento, mas olha o tanto de coisa que você recebe em praticar atividade física, como melhorar a sua flexibilidade, mobilidade, né? É isso aí, galera. E, bom, o que entregamos para vocês no método 3R é tudo isso. Nosso acompanhamento personalizado. Entregamos o treino onde vocês poderão entrar na plataforma quando vocês quiserem. Só que temos uma parte que eu acredito que seja uma das mais importantes, Vani, que eu acho que isso daí é praticamente imprecificável, que é oferecer tudo isso de uma forma vitalícia. O que é isso de forma vitalícia? Todo esse trabalho que oferecemos para vocês, o nosso acompanhamento, eu e a Vani na condição de profissional de educação física e eu também na condição de nutricionista, todo esse acompanhamento presencial com vocês, online, óbvio, vocês terão tudo isso para o resto da vida. Exatamente. Então, como assim para o resto da vida? Vocês terão apenas um único pagamento, mais nada, e para o resto da vida vocês terão o nosso acompanhamento. E isso é uma coisa que a gente até pensou se realmente colocaria ou não, porque eu acredito que vai ser a última vez em que faremos isso. Não sei se vai ser mais... Eu tenho quase certeza que não, porque, querendo ou não, isso daí para mim eu tenho certeza que não existe produto que faça isso como a gente está fazendo, Vani. Não tem. Tenho quase certeza que não. Já busquei ver... Eu tenho quase certeza que não. E como a gente falou que isso acaba sendo imprecificável, temos praticamente um outro bônus, essa parte vai ser especificamente comigo, que é para as nossas 6 primeiras alunas em que aderirem ao nosso método 3R, irão ganhar uma consulta particular nutricional comigo, online. Top. Ou seja, vocês terão um plano alimentar individualizado para a sua rotina. Porém, isso para as 6 primeiras alunas. Então, lembrando, pessoal, essa é a nossa segunda turma do método 3R. Então, as primeiras 6 alunas aí que comprarem o treinamento, né, todo esse acompanhamento conosco, vai receber aí a consulta, né, individual. É diferente lógico que vocês vão ter o acompanhamento da parte nutricional do Wellington. Vocês vão poder tirar dúvidas comigo pro resto da vida. Sim. E à medida do possível, eu praticamente respondo todas, prometo. Tá? Exatamente. Eu me comprometo com vocês com isso. Só que as 6 primeiras vai ganhar uma consulta individual comigo. Então, ou seja, vocês terão algo ainda mais para especificar cada vez mais o que vocês estão buscando com a gente. Seja melhorar a qualidade do sono, melhorar a saúde e o principal que todo mundo quer, o emagrecimento. E o Wellington, explica para elas o que seria essa consulta individualizada de um nutricionista, praticamente, para quem já teve uma consulta com um nutricionista, vocês estarão frente a frente comigo, vamos fazer uma videochamada e eu vou querer saber tudo, ainda mais do que está na anamnese que iremos entregar. Então, terei uma anamnese específica que eu utilizo com os meus pacientes presenciais com vocês. Ok? Exatamente. Mas reforçando, apenas para 6 primeiras alunas. Então... Mas beleza, Wellington, vai direto ao ponto que eu estou curioso para saber quanto custa esse bendito método 3R. Bom, falamos que isso praticamente é imprecificável, ter tudo isso daí para o resto da vida, 6 consultas para as 6 primeiras a entrarem no método, vai custar R$ 1,99 por dia por apenas 10 meses.
que isso significa? Que vocês irão pagar em 10 vezes, sem juros, uma quantia de 57,597. 59,70. Então, depois Ou seja, disso... R$ 597 para vocês parcelarem em até 10 vezes, porém, essa condição ela só será válida para amanhã, na quinta-feira. Amanhã cedinho, o nosso coordenador ele vai abrir o nosso carrinho de compras e para todo mundo que comprar amanhã vai pagar 10 vezes sem juros esses 597. Pessoal, o que a gente 59,70 que vai dar Sim. 1,99 por dia. E depois nunca mais vocês precisarão pagar nada. Porque dessa vez e última vez, agora acho que cheguei num acordo, Vani. Pela última vez, vamos fazer isso de forma vitalícia. Vocês não terão que pagar mais nada. Então vocês terão o acompanhamento presencial conosco 4 vezes na semana. As 6 primeiras terá uma consulta particular comigo. Vocês terão uma plataforma de treinos onde toda semana terá um treino novo com ajustes para vocês fazerem de acordo com as suas necessidades por R$ 1,99 por dia por apenas 10 meses. Pessoal, são 4 aulas ao vivo por semana com acompanhamento comigo e com o Wellington. Vani, tem mais ainda. Beleza, Wellington, amanhã mesmo eu vou comprar o método 3R, que eu tô doida para ter um ritmo, uma rotina, um ritual. Só que se nos primeiros 7 dias, por qualquer motivo, vocês desistirem da compra, nós reembolsaremos o valor íntegro, completo para vocês. Ou seja, o risco é zero. Vocês não têm risco de perder nada. É risco zero. Deu 7 dias, Wellington, desisto do método 3R. Eu acho que tudo isso que vocês falaram é balela, não serve para mim, quero meu dinheiro de volta. Sim. Seja lá qual for o motivo, você será reembolsada. E ainda mais, Vani, se depois desses 7 dias, até nos próximos 30 dias, vocês também podem pedir esse reembolso. Essa vai ser a nossa garantia condicional. Então, como assim essa garantia condicional? Vamos supor que deu 20 dias, você, então eu experimentei o método 3R e eu acho que isso não vai virar nada para mim. Nós iremos entrar em contato com você, vamos ver o motivo por que você não teve o resultado que você esperava e se realmente você seguiu todo o nosso passo a passo, as nossas orientações nutricionais quanto de exercícios. Se realmente você não ficou satisfeita nos primeiros 30 dias, devolveremos o seu dinheiro de volta de forma integral. Estamos mais uma vez colocando o risco para nós. Então o risco é todo nosso se você não gostar do método 3R. Que eu acho impossível. Eu tenho. Sabe por que nós fazemos isso? Porque nós temos certeza de que isso não vai acontecer. Isso nunca aconteceu e por isso colocamos esse time de garantia para vocês não terem dúvidas de que realmente a nossa estratégia vai ser efetiva, eficiente para vocês. Sim. E outro pequeno detalhinho: essa condição de 10 vezes sem juros será válida apenas para amanhã. Amanhã cedinho, o Marcelo, para quem está no nosso grupo VIP, o Marcelo, nosso coordenador, ele vai abrir o carrinho de compras. Então, e a hora que esse carrinho de compras se fechar, que ele vai mandar tudo no nosso grupo VIP, depois vocês podem entrar lá no nosso link que está na nossa bio, para vocês entrarem nesse grupo VIP do WhatsApp e receber todas as informações. A hora que esse horário do carrinho fechar de noite, vocês não terão mais essa condição de 10 vezes sem juros. Aí, a partir de sexta-feira, tudo será até 12 vezes com juros, ok? Então essa condição sem juros será válida apenas amanhã. Então, pessoal, praticamente se você for ver aquilo que a gente traz para vocês, sai de graça. Quanto que você pagaria para ser atendido uma vez comigo? Não chega nem o valor, esse valor é R$ 59,00 por mês. Em 10 meses, depois você não vai precisar mais pagar nada. E aí tudo que tem na plataforma, além das dicas do Nutri, além de você ser uma das contempladas em receber aí o acompanhamento presencial do nutricionista para 6 primeiras alunas. E olha, pessoal, a gente não acredita e eu acho que eu tenho certeza que a gente não vai fazer mais isso, principalmente a partir do vitalício. Eu já estou afirmando aqui que não, Vani. Essa vai ser a última vez que vamos fazer isso. E pessoal, e não é só isso, a cada 15, 20 dias eu tenho um encontro com vocês, né, com as alunas,
para a gente direcionar algumas questões e quebrar alguns padrões que a gente tem de crença que fazem com que a gente não dê continuidade naquilo que a gente se propôs. Lembra do comprometimento? Quando você começa a se comprometer com você, você segue um ritmo. Aí, diante desse comprometimento, você vai mantendo aí a consistência e você vai entrando na rotina. Naquilo se torna uma rotina para você. E logo um ritual. E se torna meninas, um ritual. e para tudo isso funcionar da melhor forma possível, tanto para nós, profissionais, quanto para vocês, vamos ter um limite de até 50 vagas. Sim. E por que isso? Porque nós acreditamos que até esse limite nós conseguiremos entregar da melhor forma possível tudo isso em que falamos nessas 3 aulas, nesses 3 dias Sim. consecutivos. A parte alimentar, a parte de treinamento. Sim. E todos os demais benefícios que vocês terão alinhando tudo isso, ok? Sim. Como a gente falou, a gente preza muito pelo acolhimento das alunas. Pessoal, eu tenho certeza, eu já dei uma pesquisada, eu não vejo lugar algum que as pessoas se importem tanto assim com as outras, em poder ter uma